Boa noite, pessoal. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês em nome de Jesus. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com o pessoal. E o texto que eu quero falar hoje é um texto também conhecido, que está no livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 em diante, que fala sobre Marta e Maria. E o texto, ele diz assim: E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se importe que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui Jesus Cristo ele enfatiza a importância de ouvir a palavra de Deus. Existe uma palavra muito importante na vida do cristão, que é o arrependimento. Arrependimento é a chamada doutrina da salvação. A palavra arrependimento do grego para o português é metanoia, mudança de mente, mudança de caráter e mudança de atitude. A pessoa ela só se torna um cristão verdadeiro. A pessoa ela só se torna uma nova criatura através de um arrependimento genuíno. O arrependimento ele é tão importante que João Batista ele inicia o seu ministério falando sobre arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus veio confirmando o seu ministério sobre arrependimento também. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Nota que João Batista diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus confirma dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O arrependimento ele só pode acontecer através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a vassoura peaçava que limpa, que tira toda a sujeira do coração e da mente do homem, para que o Espírito Santo ele possa habitar dentro de nós. É por isso que lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, diz: E não entristeçais o Espírito Santo, na qual está selada para o dia da redenção. Jesus, em todo o seu ministério, ele sempre enfatizou a palavra de Deus. Antes dele operar um grande milagre, antes dele operar um prodígio, uma maravilha, sempre Jesus priorizava a palavra. Ele ensinava primeiro, como a pesca maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus pega o barco emprestado, depois que Pedro André já estava desistindo, lavando a rede, Jesus chega, entra no barco e a Bíblia diz que a multidão se achegava para ouvir o que Jesus ensinava. E a Bíblia diz que Jesus ensinava aquela multidão. Antes dele operar o milagre da pesca maravilhosa, Jesus primeiro ensinou. Primeiro ele enfatiza a palavra, primeiro ele prega a palavra. No entanto, que ele vira para Pedro e fala assim: olha, volte ao mar de novo para pescar. E Pedro fala para ele: trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Mas como Pedro tinha ouvido a palavra, como Jesus tinha ensinado e pregado antes, ele diz: eu não peguei nada, trabalhamos a noite inteira e não obtemos êxito, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E nós sabemos o que aconteceu, uma maravilha, um milagre aconteceu. A Bíblia diz que tanto foram o peixe que eles pegaram que os barcos quase iam a pique. Poder da palavra de Deus. E esse texto aqui mostra que Jesus ele entra dentro da casa de Marta. Casa, nós sabemos que espiritualmente falando, é o nosso coração. Simbolizando e mostrando que para Jesus entrar na nossa casa, que para Jesus entrar no nosso
coração, ele precisa ser convidado. Nós temos que dar crédito à palavra de Deus. E quando Jesus entra dentro da casa de Marta, a Bíblia diz que Marta logo começou a trabalhar. Ela começou a fazer as coisas. Mas Maria não. Maria, ela agradou a Deus porque ela priorizou a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela se assentou perto de Jesus e ouvia a tua palavra. E Marta, ela ali escandalizada, ela disse para Jesus: Mestre, você não se importa de me ver servir só? Pede Marta para que me ajude. E Jesus a repreende e diz: Marta, Marta, está ansiosa com muitos afazeres. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e isso nunca lhe será tirado. Muitas das vezes nós estamos cheios de muitas coisas, cheios de atividades. Tem muitas igrejas que entraram no ativismo, achando que fazer tudo a obra de Deus, trabalhar e fazer isso e fazer aquilo, é campanha, é não sei, acha que vai estar agradando a Deus. Tudo bem, nós devemos fazer a obra do Senhor. Mas não podemos entrar no ativismo. Não podemos tomar todo o nosso tempo tentando ajudar a Deus, tentando fazer algo para Deus, sendo que o mais importante é a tua palavra. Deus, ele primeiro nos instrui. Deus, ele primeiro nos ensina para que viemos trabalhar. Antes de recebermos um milagre, antes de fazermos qualquer coisa para Deus, primeiro nós precisamos ser instruídos. A Bíblia fala que nós precisamos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Romanos 2,12. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, para que sabeis qual é a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós não podemos fazer como Marta. Entrar num ativismo espiritual, achando que está fazendo um monte de coisas para Deus. E negligenciar o mais importante, que é o entendimento da palavra. Porque o entendimento da palavra de Deus é que vai nos gerar um arrependimento genuíno, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de caráter e uma mudança de atitude. Se apega à palavra de Deus. Escolhe a melhor parte, que isso nunca lhe será tirado. Que Deus possa abençoar todos vocês.